Fala aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Espaço da Bola. Bruno Moura falando um pouquinho aqui sobre os times de Alagoas. O programa de hoje, galera, muito pra gente conversar, então vamos dividir o programa aqui em três partes. Primeiro vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, depois vamos falar da Copa do Brasil, que já tem jogo hoje, e depois vamos falar da Série D, porque nesse final de semana estreiam Asa e Muricy, a gente vai falar sobre esse assunto aí também, beleza? De primeira, galera, vamos agora pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Por quem não for inscrito ainda, pode dar uma forcinha aqui, pô, pra gente. Se inscreve aqui no canal, deixa a sua inscrição, dá o teu joinha nesse vídeo aqui para ele ficar em alta no YouTube. E vamos começar a falar primeiro da Série B do Campeonato Brasileiro, porque já começou nesse último final de semana. No final de semana mesmo não, começou na sexta-feira. 9h30 da noite, o CSA acabou sendo derrotado pela equipe do Náutico, o CSA com muitos desfalques. Deve inclusive ir para esse próximo jogo com os mesmos desfalques, né? Ou pelo menos com um só retorno, né? E vamos ficar de olho aí como é que o time do CSA vai para essa partida, mas o time do CSA bastante desfalcado, fez uma partida muito ruim contra a equipe do Náutico, né? Não que os desfalques sejam uma desculpa para que o time do CSA tenha jogado tão mal, só que, velho, o time do CSA teve muitos desfalques que pesaram, assim, mas precisa de elenco, né? Não pode ir para uma Série B sem ter elenco. E é algo que eu falo muito aqui no canal, que o CSA tem uma equipe que faz boas partidas, mas a partir do momento que perde alguns titulares, ou a partir do momento que tem que modificar no segundo tempo para reativar a equipe, né, o time cai de produção tecnicamente, né? Então, é uma grande crítica que eu faço aí à equipe do CSA. Mas começou aí errado, né, na Série B, perdendo já uma partida. No dia seguinte a gente teve a partida entre CRB e Remo. E que eu já vou pedir desculpa aqui pra vocês, porque eu acompanhei meio que de relance essa partida, porque foi no mesmo horário da final da Champions League, né? Então eu até peço desculpa à galera do CRB que acompanha aqui o canal. Eu sei que é uma parcela pequena, só que tem pessoas, tem regatianos que acompanham aqui o canal. Então, o que eu quero falar é que o CRB começou muito mal essa partida, eu tava vendo aqui, e o Remo realmente no começo estava muito bem, né? Abriu o placar e ampliou com propriedade, né? Tava jogando melhor que o CRB, só que depois de levar esse segundo gol, parece que foi um choque, né? Aquele estralo na equipe do CRB e começaram a jogar melhor. Fizeram o primeiro gol e lá no finalzinho conseguiram um empate. Então, assim, pelas circunstâncias do jogo, pelo que o CRB tava vendo assim de placar, levando 2-0, né? Sair com um 2-2 ali não foi um resultado ruim. O time acordou lá e foi buscar o resultado. Então, nesse sentido, o saldo é positivo. Mas, se for olhar para o jogo em si, o Remo é uma equipe que não é tão forte assim, né? Não chegou sequer na final do Campeonato Paraense, né? E o CRB jogando em casa, eu acho que os caras imaginavam uma vitória, né? Então eu acho que esse empate, no contexto geral, olhando para a partida do início e saber que no final teve um empate, eu acho que foi algo para ficar aquele gostinho amargo. Mas, pelo que se passou no jogo, né, o Remo chegou aqui e mostrou que é uma equipe forte, qualificada e mereceu aqueles 2-0 no início, mas o CRB acordou, foi lá e mereceu buscar esse empate, né? Então, na minha opinião, galera, o CRB quando fez o empate eu até falei, eita, vai virar, porque estava muito melhor naquele momento, né? Então mereceu o empate ali, poderia até ter virado o jogo, mas eu acho que, pelo que o desenrolar da partida, né, eu acho que o CRB saiu até com um bom resultado ali, né, por sair, conseguir o empate, enfim. Mas fica essa questão aí também, né? Nesse final de semana, as duas equipes têm a oportunidade de dar a volta por cima. O CSA, no sábado, às 4h30, joga contra a equipe do Sampaio Corrêa, já pela segunda rodada, e a equipe do CRB joga contra o Cruzeiro fora de casa. Nesse jogo aí do CRB, eu acho até que o CRB pode conseguir um empate, né, lá fora, é até um bom resultado pelas circunstâncias, mas o Cruzeiro no primeiro jogo apanhou do Confiança, né? Então o Cruzeiro não é essa equipe toda. Eu acho que o CRB tem condições de ir pra lá pra fazer uma boa partida, quem sabe voltar com uma vitória, mas eu acho que o empate tá de bom tamanho por ser fora de casa, o Cruzeiro já vem pressionado, então eu acho que um empate, eu acho que tá até de bom tamanho aí pra equipe do CRB. Já o CSA jogando com o Sampaio Corrêa tem que dar a volta por cima, né? Tem que ir buscar uma vitória, mas como eu falei, a equipe continua desfalcada
e eu acho que vai ser um jogo complicado para a equipe do CSA. Apesar disso, eu aposto até numa vitória também da equipe azulina, né? Principalmente se conseguir ter o retorno de algumas peças que estão provavelmente fora da partida. Bruno Mota já não joga, Gabriel e Della Torre ainda estão em observação, o Giovani volta, o que é um reforço bom para a equipe do CSA, mas ainda vai bem desfalcado o time, né? Se voltarem Gabriel e Della Torre, não vão estar 100%, porque os caras estão ainda voltando de lesão, né? O Gabriel ainda está se recuperando, o Della Torre também, então se voltarem para esse jogo não vão estar 100%. Teve o reforço do Kevin agora, que eu não sei como é que ele está fisicamente, lateral esquerdo, mas eu acho que dificilmente ele vai chegar para ser titular. Então tem todas essas coisas aí em cima do time do CSA, mas eu até apostaria numa vitória do time do CSA. Até o Sampaio Corrêa não me impressionou muito no que eu vi até aqui, não fez uma boa partida contra a equipe do Goiás, foi melhor no contexto geral da partida nessa estreia deles, mas eu acho que o CSA é uma equipe que pode ser superior à equipe do Sampaio Corrêa, certo? Então eu penso dessa maneira aí nesse segundo jogo aí do CSA. Falando agora de Copa do Brasil, vamos mudar um pouco, virar a chavinha, porque hoje tem CRB e Palmeiras, o jogo 9h30 da noite, né? Primeira partida do CRB. E, bicho, o Palmeiras é uma equipe que não vem tão em alta assim, né? Vem de várias decisões que foi derrotado. Perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, mas na Libertadores o Palmeiras está bem. Passou de fase, né? Vai para a segunda fase aí da parte de mata-mata e se classificou bem, né? Foi uma classificação tranquila, mas perdeu a final do Paulista, perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, a equipe do Palmeiras. Então vem pressionado também para essa partida. Minha opinião é que nesse jogo aqui vem bastante modificado. Não sei quem viajou, não vi a escalação provável, não vi, mas eu acho que o Palmeiras deve vir bastante modificado aqui. Mesmo assim, pô, uma equipe alternativa do Palmeiras tem condições de vir aqui para bater de frente, né, com a equipe do CRB. Mas eu acho que o CRB tem todas as condições de, nesse jogo agora, conseguir até um bom resultado. Até porque o Palmeiras vem mal, né? O CRB também não vem muito bem, só que joga em casa e eu acho que deve buscar aí pelo menos um empate, eu acho que até tá de bom tamanho. O jogo de volta é na quarta que vem, então na quinta que vem, no próximo Alagoas em Foco, eu já vou voltar aqui com a classificação ou desclassificação, né, do CRB. Vamos ver como é que se desenrola, mas é muito difícil que o CRB consiga passar de fase para o Palmeiras, vamos ser sinceros. Não é sendo clubista aqui, tá? É falando realmente do que eu imagino. O Palmeiras é uma equipe mais qualificada e eu acho que tem condições aí de se classificar contra a equipe do CRB. Tem mais condições de se classificar. Até olhando as odds aqui, odds é o quê? O pagamento na galera que faz apostas, né? Se você apostar R$1 na vitória do CRB, você pode lucrar até R$4, mais de R$4. Um empate está pagando R$3,40 e a vitória do Palmeiras está pagando R$1,70, ou seja, a odds desses valores aqui, quanto mais baixo, é porque a maior probabilidade daquele resultado acontecer. Então, as casas de apostas estão dando muito mais possibilidades para o Palmeiras do que para o CRB, tá? Só pra gente poder passar aqui nesse sentido aí de probabilidades e tal. Mas o CRB tem condições sim de aprontar em cima do Palmeiras. O que é que a gente pode falar então da Série D? Último assunto aqui do nosso Alagoas em Foco. Asa vai estrear às 4 da tarde contra o Atlético de Alagoinhas da Bahia. Aqui em Alagoas, né, em Arapiraca. E o Muricy estreia contra o Retrô de Pernambuco, lá no Pernambuco, né? Então, o que é que a gente tem aqui para falar no geral? Vamos falar da classificação, tá? Qual é o grupo? Classificação não, né? Qual é o grupo de Asa e Muricy? Além dos dois alagoanos, tem o Itabaiana e o Sergipe, daqui do nosso vizinho Sergipe. O Atlético de Alagoinhas, que estreia contra o Asa. E o Bahia de Feira, da Bahia, os dois. Juazeirense, que é também da Bahia, né? Os três, inclusive, estavam no mata-mata para definir o título baiano. E o Retrô de Pernambuco, esses são os 6 adversários de Asa e Muricy. O que é que eu tenho para falar? O Itabaiana foi um dos semifinalistas do Campeonato Sergipano, foi eliminado pelo Lagarto. Então eu acho que já não é uma equipe que traz muita confiança, né, pra galera, para passar de fase. O Sergipe foi campeão sergipano, então chega com moral.
Juazeirense foi eliminado pelo Atlético de Alagoinhas, né, na fase de mata-mata do Campeonato Baiano. E o Bahia de Feira contra o Atlético de Alagoinhas fizeram a final do Campeonato Baiano, com o Atlético de Alagoinhas sendo campeão do Campeonato Baiano. Então, a Bahia chega forte aí nesse grupo, né? Eu acho que desses 3 aí, eu acho que pelo menos 2 devem se classificar, certo? Penso dessa maneira. E o Retrô, apesar de ser uma equipe que está crescendo muito no cenário do futebol, né? É uma equipe que investe muito na base, tem bons jovens, tem bons jogadores e tal, mas ainda está se estabelecendo no mercado. E nessa temporada, foi uma equipe que brigou contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Ficou entre os 4 últimos e participou daquele playoffs contra o rebaixamento. Ficou em primeiro, não foi rebaixado, então próxima temporada tá no Campeonato Pernambucano ainda, né, se manteve, mas é uma equipe que eu acho que não chega tão forte assim não, para brigar por uma vaguinha aí na próxima fase da Série D. Eu acho que Asa e Muricy têm condições de buscar uma vaga na próxima fase. Não acho que os dois passam simultaneamente, porque tem muito adversário complicado aí. Só que a Série D é um campeonato difícil de a gente fazer qualquer previsão. Ao longo das rodadas a gente vai atualizando aqui sobre os times alagoanos aí na Série D, torcendo, claro, para que os dois consigam passar de fase, inclusive, né? Mas vamos torcer aí pelos times de Alagoas sempre, torcendo sempre pelo melhor aí do nosso estado, né? E semana que vem a gente volta aqui repercutir essa primeira rodada da Série D, o CRB no duelo contra o Palmeiras na Copa do Brasil e a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com CSA e CRB nesse final de semana, buscando a sua reabilitação depois da primeira rodada. Então é isso, gente. Agradeço aqui a presença de vocês. Hoje o programa um pouco mais longo do que a gente faz de costume, mas vários assuntos aqui pra gente debater sobre o nosso futebol. Um abraço, gente. Obrigado aí por vocês estarem acompanhando aqui o nosso canal e vamos fortalecer esse conteúdo sobre o nosso estado. Acompanhe tanto a gente aqui como todos os outros canais que falam sobre os times aqui de Alagoas, que fazem essa cobertura dos times alagoanos, que a gente sempre tem que fortalecer a todo mundo, tá? Pra crescer cada vez mais o nosso futebol. Grande abraço, gente. Muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. E tamo junto. Até a próxima aí que tem muito conteúdo aqui no canal. Valeu!